Deixa eu ver o que o Josão vai falar. Um jogo com muito Tá aí, Vasco 1-1, Grêmio. Diniz é o problema do Vasco? Vamos ver. erro da defesa do Vasco. E aqui defesa contra zagueiro, contra lateral. O Paulo Henrique, que eu não costumo criticar tanto. Hoje errou bastante, mas esse cara aqui também. E também com muito erro de arbitragem, a CBF. Porque assim, o certo é criticar a CBF e não o juiz só. É claro que de bate-pronto a gente tenta, sei lá, ir atrás do nome do juiz pra xingar ele, que não sei o que lá. Beleza, mas e a CBF que coloca esses árbitros para apitarem jogos do tamanho do futebol brasileiro, do tamanho do... Vamos falar disso aqui? Nossa, mais jogo merda. Olha só, pessoal, o Vasco do Diniz veio a campo com esse time aqui. A gente aqui tem novidade porque existia, obviamente, uma pressão muito grande em cima do que seria a escalação. O Vasco tá vindo de um 4-0 vergonhoso, Tá, então um 4-0 maior. Não sei se ele vai colocar na tela aqui, eu acho que ele vai deixar desse jeito aqui. Então vamos falar na boa. Léo Jardim, bom goleiro. Dito isso, o que eu sinto por ele hoje, eu gosto dele. Ah, Renato, mas como é que você não é apaixonado por ele? Porque pra mim ele foi um pau no cu em relação à questão da renovação. Adiou pra a renovação, pediu um salário exorbitante, completamente incompatível com o que os goleiros recebem no Brasil, e pra mim ele poderia ter um pouco de gratidão também. Ah, Renato, mas pô, ele é profissional, perfeito, por isso que eu não odeio ele. Eu gosto dele, mas não sou apaixonado como muitas pessoas são. Mas Viu vamos lá. o meu último vídeo? Ele não vai comentar um por um, né? Ou vai? Alguém que já tenha visto. Que poderia ter sido 7. Então, assim, é aquele tipo de jogo que foi ruim e poderia ter sido muito pior. Já foi um vexame e poderia ter sido um vexame ainda maior. E isso tudo fica ainda pior, mais ainda, quando a gente lembra que não é o primeiro vexame do ano. Contra o Puerto Cabede, contra isso, contra aquilo, um ano muito ruim. Enfim, o Vasco veio a campo com esses jogadores que, distribuídos em campo, ficavam mais ou menos assim. A gente tem aqui um problema exatamente... Então tá, vou comentar um por um aqui. Aí o Paulo Henrique. Mano, é um bom lateral. Pô, parece ser extremamente comprometido, nunca desrespeitou a torcida. Gosto. João Vitor. Esse jogador, mano, eu queria ver ele na p... que pariu que fosse, mano. Que ele seja feliz, mais longe do Vasco. Ele vem por 40 milhões, ele recebe praticamente 1 milhão por mês. Ele nunca, em nenhum momento da carreira dele, jogou algo próximo de um futebol que justifica o valor que ele tem. E além disso, dele ser um cara completamente superestimado, que não joga bola, ele tem um comportamento extracampo patético. Ele teve problema por indisciplina no Benfica. Ele tinha problema dentro de campo no Corinthians, porque toda hora ele era expulso, porque ele era descontrolado. E no Vasco, desde que chegou, ele tem problema. Ele já deixou claro que queria ir pro Cruzeiro, ele não queria estar no Vasco. Ele briga com o torcedor depois de um jogo no Campeonato Carioca. Ele briga com o torcedor durante o protesto agora. Ah, Renato, mas pô, os caras estavam cobrando ele num momento que ele tava de folga, que sei lá o que, irmão. Você é o João Vitor, você recebe 1 milhão por mês. 1 milhão. Você falha dia sim, dia também. Você já teve problema extracampo. O teu time acabou de tomar 4 do Del Valle, um time que tem nome de chuco. O teu time tá fazendo um campeonato brasileiro tenebroso e você recebe em dia. Se você não aceitar ser cobrado, você tá numa profissão errada. Você tira a camisa e você vai trabalhar qualquer outra coisa. Vai estudar para ser advogado, para ser médico, para ser a p... que pariu. Se você é jogador de futebol, você vai ter que lidar com a cobrança. Ah, Renato, mas pô, tu acha que tem que dar porrada no torcedor? Em alguns casos, tô brincando. Dar porrada não. Mas cobrança, viado, é um bagulho que sempre vai existir, mano. Desde que o mundo é mundo. Isso sempre vai existir. Não tem como você esperar que não exista, tá ligado? É o Lucas Freitas. Pô, hoje fez um gol, é um jogador que pra mim faz até sentido ter no plantel. Mas, moleque, ele veio com uma solução pra zaga. E, pô, cara, todo santo dia eu venho aqui e falo assim, moleque, a zaga do Vasco é uma merda. A zaga do Vasco é uma merda. Qualquer um que vê um jogo do Vasco vai falar que a zaga do Vasco é uma merda. A gente vai ter problema com essa p... E vai lá a diretoria e fala, não, estamos bem servidos. Aí beleza, chega o Lucas Piton. Tem números bons no Vasco. Pra mim, um pouco inflados às vezes, porque tem cruzamento que pra mim ele erra e o Verratti conserta. Já falei isso várias vezes aqui. Mas que defensivamente já era ruim e agora tá tenebroso. Já não era um lateral brilhante, ainda teve uma queda de rendimento. Eu já começo a ficar um pouco ressabiado ali com se faz sentido continuar. O Hugo Moura é um bagre honesto, tá ligado? É um bagre honesto. É um jogador que não tem qualidade técnica, mas que tá ali, soma, se dedica, não dá problema. Porque, mano, é que o João Vitor me estressa tanto que quando o cara é ruim, mas ele é esforçado, eu já valorizo, pô. Eu me peguei essa semana no Twitter valorizando o Léo Pelé. Eu falei, o Léo Pelé foi mais criticado que o João Vitor. Só que ele era ruim igual. Só que ele não era pau no cu que nem o João Vitor é. Então quando o cara não é pau no cu, eu já começo a ficar um pouco mais suave. O Tietê, desde que chegou, tem feito ali suas atuações. O Nuno Moreira é uma contratação positiva. O David voltou hoje de lesão. O Ryan, pra mim, junto com o GB,
e com os outros moleques da base, tem que se isentar. E eu gostei lá da cobrança da torcida falando, coloca os moleques da base que a gente vai comprar o barulho, porque esses sim, pô, merecem moral. E o Verratti, mano, pra mim, tipo, volta a dizer, bola aérea, ele tem números absurdos, é um jogador muito importante pro Vasco, mas ele tem algum chip na mente dele que ele acredita agora que ele tem que abdicar de todas as jogadas pra ficar pedindo pênalti. E, enfim, tá me incomodando demais essa p***. O jogo de hoje foi sobrenatural. Agora, pô, Renato, com esse saldo aí, qual a tua expectativa? Pô, mano, 0 ou quase nenhuma. Eu acho que o Vasco talvez passe para as quartas da Copa do Brasil, porque tá pegando um time que é mais fraco, que é o CSA. Não duvido nada o Vasco ser eliminado com essa bola que tá jogando. Faz um Campeonato Brasileiro, que pra mim, se não for rebaixado, é por causa da ruindade dos outros, e na Sul-Americana tá de fora. Ah, Renato, dá pra fazer um milagre? Dá pra fazer um milagre, mano. Dá. Mas tu acredita que o Vasco vai fazer com o futebol que tá jogando? Não. Enfim, o Vasco veio a campo com esses jogadores que, distribuídos em campo, ficavam mais ou menos assim. A gente tem aqui um problema, exatamente a mesma zaga. Tem aqui até o destaque para os três aqui. Cara, pra você que tá vendo aqui eu reclamar, você sabe, a zaga do Vasco é muito ruim. E o que mais me incomoda, e eu toquei muito nesse assunto no último vídeo, e talvez eu tenha que tocar aqui de novo, é que os caras falam que tá tudo bem. Assim, o que mais me pega é isso, tá ligado? Porque quando existe um problema, todo mundo sabe, você tá pelo menos tentando resolver, menos mal, mas existiu, e até agora ninguém desmentiu isso, não saiu uma notícia contra. E, moleque, ainda tem essa, o Vasco contratou a p*** do Lemos pra jogar na zaga. Moleque, tem 12 anos que o Lemos chegou no Vasco, ele tem, sei lá, 4 partidas. A solução pros problemas defensivos do Vasco tá no Vasco há 70 anos, ele jogou, sei lá, 160 minutos. Pô, gente, é um negócio que não tem como um clube desse dar certo, cara. Não tem como, mano. E o Lucas Oliveira? O Lucas Oliveira foi contratado porque o Felipe e o Pedrinho falaram que ele era muito bom zagueiro, sei lá, no Tigres, no Bangu. Assim, o entendimento de que tanto a comissão, Diniz ali, auxiliares, quanto a dirigência do Vasco entendem que o Vasco não precisa de zagueiro. E aí, enfim, a gente vem mais uma vez com isso, meu Deus do céu, vai ter mais problema, mais erro e tal, a gente vem com esses aqui. O João Vitor, em especial, sendo muito alvo de crítica, porque supostamente, além de jogar mal, ter custado caro, ainda debochou de torcedor que foi lá reclamar, o que é aquela típica situação que Deus me segure e dá vontade de falar que tem que quebrar ele na porrada. Enfim, não falei isso, falei Deus me... Enfim, cara, o Vasco vem, o Diniz banca, mais uma vez, exatamente o mesmo time. Cara, tem uma questão que eu vou até voltar aqui para a primeira imagem. O Maurício Lemos. Assim, o scout do Vasco, o problema não é só no campo, não é só no técnico, não é só o Pedrinho, o scout de tudo é muito ruim, tá ligado? A gente vê aí o Botafogo comprando jogadores muito bons. Ah, mas o Botafogo vai vender depois, mas aí vende e compra outro, tá ligado? Perde o Gregory e traz o Danilo. É claro que o Botafogo tem muito mais dinheiro. O Botafogo tá anunciando Danilo, né? Viado, às vezes você tem vontade de comer vidro, tá ligado? Caco de vidro. Você vai pegar pra jantar. Prato, arroz e caco de vidro. Começar comigo. Vasco hoje, tá ligado? Mas o Vasco, mesmo quando teve um micro dinheiro ali da 777, nunca teve gente minimamente competente igual o Botafogo tem. E por que eu tô falando disso aqui? Cara, o Maurício Lemos, a não ser que saia alguma notícia, ele não foi nem relacionado. Então, assim, é um jogador que vem pra, teoricamente, ser titular, não dá conta de ser titular, joga um jogo, entra no segundo tempo da última partida, toma 2 gols com 2 minutos e aí não é nem relacionado. E aqui, é igual eu falei, cara, eu não sei se houve ali uma lesão e tal, talvez depois saia a notícia, mas até o momento parece que realmente só é ruim o suficiente. Inclusive... Não, e é maneiro que, tipo assim, eu falava essa parada, pô, o pessoal vinha na minha live, mano, mas o Payet custa caro, então tem que tirar o Payet e contratar 2, 3. Tá aí, os 2, 3 aí que o Vasco contratou, pô. Moleque, o teu time é presidido pelo Pedrinho, pô. Tá no... Eu fico pra morrer que parece que o torcedor do Vasco não entendeu que se tirar o Pedrinho de lá e colocar a Virgínia, vai ser a mesma coisa. Porque os dois hoje exercem a função de blogueiro. Tá entendendo? O presidente do seu time é um influenciador. Ah, não, porque vende esse, aí pega esse dinheiro, aí contrata esse, aí substitui, aí faz isso. E vi Pumita Rodrigues também. Pumita que é um cara que, é querido porque é simpático, é legal, parece um cartoon o rosto dele, tá ligado? Hora ou outra faz um golaço.
saiu a notícia que também não tá relacionado, não tá nem no banco, porque tá treinando mal. Então, assim, não precisa contratar não, pô. Os caras tá bem demais, tá todo mundo jogando o fino da bola. Gente, no mais, a gente tem também o DVD sendo colocado como titular. Ele não só volta, como ele volta como titular, tá ligado? Ele já tinha ganhado os minutos aqui, minutos ali, muito pouco minuto, e ele sai de pouco minuto pra titular. Não sei se é uma pressa, não sei, enfim, cara, enfim. E dessa forma, com esse cenário caótico, com protesto na torcida, veio o Vasco para campo hoje, não tava legal, e aí eu acho que hoje o jogo piora mais ainda a coisa. A gente tem aqui a torcida cobrando, e sinceramente, teve a invasão no CT lá e tal, e tudo ainda é pouco, tá ligado? Sinceramente, o problema parece que é maior, mas também não quero ficar fazendo aqui, não, tem que quebrar todo mundo, tá? Não, enfim, cara... Nesse cenário, veio o Vasco para o jogo de hoje. Muita pressão em cima, muita coisa. Eu vou aqui comentar agora para você da Flash Score, se você quiser. Flash Score, patrocinador aqui desse canal. Hoje eu tenho que dar o anúncio, porque da última vez eu tava tão puto que nem saiu. Enfim, link aqui na descrição. Melhor aplicativo de análises, dados, placares ao vivo. Tudo isso de graça. Se você ainda não tem aplicativo que faça isso, baixa aqui embaixo, completamente gratuito. É de lá que eu vou tirar alguns números pro vídeo de hoje. Tipo assim, até pra ser honesto, parabenizar aqui a rapaziada da Ira Jovem. Não sei nem se foi a Ira Jovem, né? Porque a Ira Jovem tem acostumado a ficar ali. Ou se foi a GDA, porque a GDA tá atrás do gol, agora não sei. Força Jovem, Rasta, Tove, o que tiver sido. Parabéns aí pelo protesto, porque, pô, eu sinto que às vezes a rapaziada esquece que torce pra um time, pô, que, tipo assim... já foi campeão brasileiro, já foi campeão de Libertadores e tal, Copa do Brasil, Carioca uma p de vezes, Intercontinental, Mercosul, e acha que tá torcendo pra Loud na Kings League, tá ligado? Que jogou uma Kings League, pô, em 10 partidas perdeu 18. Então, pô, sei lá, tem coisas que acontecem no Vasco que se acontecem com qualquer um dos outros 3 times do Rio, a rapaziada ia estar se matando. No Vasco a gente fala, pô, do c***, maneiro. Tipo, claro que são cenários desproporcionais hoje, né? Mas vamos supor, o Flamengo joga 10 jogos, ganha 8. Se engatar uma sequência de perder 2, crise na Gávea. O Vasco joga 10 jogos. Se perder 6, empatar 1 e ganhar 3, é como se tivesse normal, velho. Normal. Ninguém cobra, ninguém fala nada, ninguém reclama. Normal pra todo mundo, né? Normal pra todo mundo. Gente, a bola vai rolar e o que a gente tem? Léo Jardim defendendo assim que começa mais um jogo do Vasco. É impressionante como um time consegue ser tão ruim na defesa, consegue tomar tanto gol e mesmo assim o goleiro consegue ser elogiado. Aqui tem um vídeo, olha só, cruzamento. O Bright White, o Braithwaite, ele vai lá de cabeça e obriga o Léo Jardim a fazer uma baita de uma defesa, mais uma. O 4-0, o Léo Jardim fez um milagre no primeiro tempo e definiu um pênalti no segundo. E mesmo assim o Vasco tomou 4-0. Assim, cara, é Léo Jardim e mais 10. Tá ligado? Mais uma vez aqui falando. Enfim, uma defesa dele aqui, uma de algumas. O Vasco começa o jogo, parece que claramente a defesa, Freitas e João Vitor, parece que eles claramente sentiram a pressão ali e tal, principalmente o Freitas. Começa o jogo meio estabanado, dando passe de cabeça errado, o Léo Jardim tendo que defender mais do que só isso aqui. Inclusive teve um lance que ele teve que sair jogando. O Vasco completamente errado no começo do jogo. E aí, depois, o que acontece é o gol. Hugo Moura. Só que aí, o gol é anulado, porque o Verratti aqui supostamente participa derrubando um jogador, e aí ele estava impedido, então ele nem toca na bola, mas como ele participou tirando um outro atleta da disputa, e ele estava impedido, teve que anular o gol, porque ele participou do lance, mesmo sem encostar na bola. Tem aqui o lance, olha só, o Verratti ele tá aqui, e ele realmente, cadê? Ele vai derrubar o cara. Cara, é polêmico e tal, mas eu acho que o gol é bem anulado. O que me incomoda é a demora que a CBF tem, que os árbitros nossos levam para marcar esse impedimento. Gente, assim, primeiro que assim, o VAR é meio ano para ver se estava impedido ou não. Essas imagens ainda nos deixam em dúvida. O semiautomático é cada vez mais necessário. Dito isso, a CBF tá como? Dormindo. Tá ligado? Eu sei que a gente não é o primeiro mundo, eu sei que a gente não é a Premier League, eu sei que a gente não é a La Liga, eu sei que a gente não é o Brasileirão, não é uma Copa do Mundo. Mas assim, pô, se não for pedir demais, seria muito legal esse mundo utópico, onde a CBF pelo menos coloca tecnologia no nosso futebol. Porque por mais que, sei lá, o refino técnico não seja aquilo tudo, também não é tão ruim. O Super Mundial mostrou que a gente tem uma bola aqui e ali, a gente consegue jogar alguma coisa. Imagina se a Liga fosse um pouquinho melhor cuidada,
um semiautomático aqui, cara, talvez seja caro e tal, mas sei lá, tá ligado? Eu tô sendo tópico, talvez, mas assim, é ser utópico. Assim, você pensar na CBF sendo competente e montando uma liga mais decente, faz a gente pensar também que, caramba, não tô sendo utópico. Calma também. A gente tá num país que não consegue ler. É porque, tipo assim, a gente tem muito material humano, tá ligado? A gente tem muita qualidade técnica, tem muita matéria-prima. Mas a gente tá num país que não consegue nem ter time no joguinho online, tá ligado? A gente tem que comer muito arroz com feijão pra esperar uma liga organizada, uma federação séria. Enfim, é complicado. Bem, CBF, você cria uma baita imagem da gente sobre você. Enfim, o Verratti aqui, eu acho que de forma correta, anulam o gol dele. É um problema que tenha demorado tanto e tal, mas beleza, o gol é anulado. É uma bosta que seja anulado. Aqui o Hugo tinha feito um gol, o Vasco começou a se encontrar no jogo. Eu acho que principalmente ali depois dos 30 minutos, o Vasco foi se achando. O Hugo Moura vai lá e faz o gol. O São Januário pesando, tá ligado? O Vasco começou a crescer. Faz o gol cagado. Mas, cara, o Vasco é um time tão azarado que quando faz gol cagado, opa, pera lá. Porque eu vi aqui, olhando ali, que tem ali um motivo para ser, né, anulado o gol. E aí, quando a gente dá sorte, a gente dá azar. Muito legal ser Vasco. Enfim, depois, cara... Depois o Vasco perde essa chance aqui. A bola tá aqui. Esse é o David. Esse é o goleiro do Grêmio. O Vasco quer sair cara a cara. E aí é marcado falta. Mano, esse lance, o juiz prejudicou tanto o Vasco que o Mano Menezes foi flagrado falando pro assistente assim, agora eles têm razão de reclamar. Pô, vai tomando. O quão mal um juiz tem que estar pro treinador do time adversário chegar e falar que a reclamação dos caras tem razão. Pô, gente, eu acho que... Do Vasco, não, falta para o Vasco. Aqui a falta. O juiz erra, ele se precipita, a bola tinha sobrado aqui, ele apita a falta aqui. Das duas, uma, gente. Ou ele se equivocou, errou, né? Sem querer, me precipitei. E aí cagou de tirar essa chance do Vasco. Essa é a versão boa da coisa. Sem querer, fiz merda. Ainda assim, fez merda, tá ligado? Mas talvez tenha sido sem querer. Outra versão, ele fez de sacanagem. E aí o que é pior? Assim, na melhor das versões, o árbitro é bem intencionado, mas errou. Mas foi incompetente. Mas cometeu um erro. Na pior, ele fez de sacanagem. Eu tenho uma boa vontade com a coisa, tá ligado? Sendo bem sincero, eu poderia vir aqui e falar que não, estão conspirando contra o Vasco, eles querem o nosso mal. Sinceramente, pelo menos por hora, eu não acredito nisso. Eu acho que realmente são árbitros completamente despreparados e aí faz essa merda aqui. Parabéns, tirou, assim, um pênalti quase do Vasco. Obrigado. Ai, cara, depois o que a gente vai ter é o Verratti tendo uma chance cara a cara, e aí a bola vai vir bater aqui na trave. Esse lance valendo, o Verratti não é de perder isso, e aí igual eu falei, cara, quando não é o juiz aralhando, é o azar batendo. O Verratti finaliza, tem aqui o vídeo, olha só. O Nuno vai chutar, a bola sobra pro Verratti, que sai cara a cara, chuta e ela bate na trave e o gol não acontece. Então, assim, o Vasco ele foi muito mal no começo do primeiro tempo, ele cresce e depois o Vasco melhora, o Verratti tem essa chance e a bola vai covardemente na trave. A gente perde essa oportunidade. Mais uma, tá ligado? Mais uma chance que quase... O azar parece também que nunca cai pro lado de cá. Aliás, a sorte parece que nunca cai pro lado de cá. O azar, quase sempre. Aí depois, cara, João Vitor. E aqui? Pô, sei lá, mano. Eu entendo o que o Josão tá falando, mas eu acho que é muito reducionismo. Porra, tipo assim, falar como se fosse azar, mano. É incompetência, mano. Pô, por que o atacante do Vasco perde um gol? Por incompetência. Por que o Vasco toma um gol? Porque a zaga é incompetente. Por que o Vasco às vezes não segura a posse de bola no meio campo? Porque o meio campo é incompetente. Por que a diretoria não traz um jogador? Porque é incompetente, tem que parar, mano, de ficar... Eu não tô falando que é isso que ele tá fazendo agora. Ele tá falando sobre azar nesse lance. Mas eu vejo muito uma parada hoje na torcida do Vasco, nos criadores vascaínos, de tem algo sobrenatural. Não, mas que o time é azarado. Não, mas que é inacreditável. E pode ter muita coisa inacreditável sim, mano. Mas é muita incompetência também, mano. O Vasco é um time incompetente, cara. Todas as decisões do Vasco, porra, passam, assim, no limite do máximo que você pode errar. O Vasco sempre vai explorando, ultrapassando todos os limites de erro em todas as situações, cara.
eu acabei de citar, o Vasco mandou o Paulinho emprestado pro Volta Redonda. Ele já estava em Volta Redonda. Ele ia ser apresentado 8h30 da manhã. Aí o Vasco liga pra ele 9h30 da noite e fala assim, a gente mudou de ideia. Vamos precisar de você. Rapaziada, não, mano. É um time que não tem convicção de nada. Os cara, a comissão pediu pra diretoria segurar o Jair, porque o Jair ia ser interessante. Aí o Jair foi lá, fez um jogo, o Jair não entrou mais em jogo nenhum, mano. Então, tipo assim, cara, não tem nada no Vasco que é planejado, não tem nada que é feito de forma racional, com competência, analisando. É tudo, feito a moda. Então, quando o Vasco se fuder, vamos evitar falar que é azar, que é assombração, que é incompetência, porque senão a gente acaba passando pano involuntariamente para pessoas que mereciam estar sendo cobradas, pegou a visão? Que seria muito polêmico. Você talvez não esteja entendendo o que está acontecendo aqui, mas logo depois do Ferret perder o gol, teve João Vitor já nos acréscimos, terminando aqui os acréscimos, o último lance do primeiro tempo, o João Vitor recebeu uma bola praticamente aqui dentro da pequena área, de cabeça, sozinho. O João Vitor, o mesmo João Vitor que estava sendo muito criticado, que foi cobrado pela torcida, o João Vitor... Paulinho Paulo jogava demais em 2023, não o Paulinho Paulo, não, o Paulinho lateral da base. Bola. Era a chance dele dar uma leve redimida, porque se ele faz esse gol aqui, ele não limpa tudo. Porque assim, ele é caro, tá jogando mal e supostamente tá de sacanagem, tá debochando. Isso aqui não limparia tudo, mas ajudaria, seria até um pouco poético. Ele tão cobrado faz o gol, mas não fez. E não fez. E aí, cara, como é ruim o tal do João Vitor de cabeça, hein? Porque assim, ou ele não aparece quando é a bola na nossa área, tá ligado? Quando é pra ele defender, ou ele não aparece, ou no ataque, quando aparece, vai lá e faz merda. Uma hora ou outra, vai fazer gol. Eu lembro que ano passado... Não vai ser uma hora ou outra não, mano. Ele já deve ter pra lá de, sei lá, ele não é mais um moleque, já deve ter uns 25 anos, não sei. Deve ter 2 gols na carreira, não é uma hora ou outra que ele vai fazer um gol, não. É 1 hora e... vai, bota uns 5, 6 Réveillon assim no meio, e aí tu vai uma outra hora, e aí ele vai terminar a carreira com uns 4, sei lá, gols, 5. É um negócio complicado. Se eu não me engano, contra o Vitória, ele fez o primeiro gol dele pelo Vasco, de cabeça no escanteio, o jogo ficou 1-0. Lá, a gente ganhou fora de casa por causa de um gol dele, tá ligado? Então, hora ou outra, vai acertar. Hora ou outra, ele vai fazer um bom jogo. Mas ele está numa sequência de merda e tudo fica ainda mais incômodo quando a gente lembra que esse cara custou 40 milhões de reais. Se fosse um qualquer jogando nada, você já fica bravo sendo um cara caro. Você fica mais bravo ainda, o cara metendo uma marra, jogando mal, porque assim... Mano, vamos na boa. Vou fazer isso aqui na moral. João Victor Transfer Market. Vamos lá. Ele tem uma Supertaça de Portugal, que ele não era titular. E aí, vamos aqui, ó. Dados de desempenho. Desempenho. Total. Ele tem 212 jogos na carreira, tá? 56 cartões amarelos, beleza? 4 vermelhos direto. 1 vermelho por 2 cartões amarelos e 3 gols. Ou seja, ele tem uma média de 1 gol a cada... vamos botar aí 70 jogos. Não é como se ele fizesse gol uma hora ou outra, né? Tá ligado? Tipo, não é como se... negócio até meio complicado de falar esse gol uma hora ou outra. Tá aí, ó. E são 27 anos, né? Eu falei que ele não era mais um moleque, que ele já devia ter uns 25, ele tem 27 anos. Beleza. É top pra caralho, mano. Muito bom. O João Vitor, ele tem disso, tá ligado? Não é de hoje que, aparentemente, na cabeça dele, e isso me dá muita raiva, na cabeça dele, ele é um Maldini. Sabe o jogador que, cara, às vezes ele nem é tão ruim, mas ele se acha tão bom que você começa a ficar com raiva dele e ele parece pior porque ele se acha ótimo? Ele me passa essa vibe. Eu acho que na cabeça dele, é ele, Sérgio Ramos, Maldini, e vamos ver se tem mais alguém. Enfim, ele poderia ter feito um gol aqui emblemático e tal. Ele não fez o gol, ele não fez. Assim como quando a bola vai na área, quase sempre ele não tá lá pra fazer nada. E aí, cara, ele perde essa oportunidade e termina o primeiro tempo. O primeiro tempo, em números, eu trouxe aqui anotado, 73% de posse de bola pro Vasco, 73-27. Nada mais Fernando Diniz do que 73% de posse de bola. Vamos em finalização. E aqui você começa a reparar uma... Agora eu já vou falar também, porque, pô, claro, o Vasco tá mal, aí daqui a pouco alguns torcedores vão falar, mano, tem que tirar o Diniz. Eu falei isso antes dele ser contratado. E aí vocês podem falar que é porque eu amo ele, e eu realmente sou fã do Fernando Diniz, já falei isso aqui várias vezes, não tenho o porquê de esconder. Mas eu volto a dizer, eu falei antes dele ser contratado para que vocês não me chamassem de engenheiro de obra pronta. Pode colocar o Guardiola, pode colocar o Klopp,
pode colocar o Luiz Henrique. Se você depender do João Vitor, se você depender do Lucas Piton marcando, se você depender de Alex Teixeira entrando para resolver e o Vasco continuar dependendo desses jogadores, não vai dar jeito, irmão. Vai demitir treinador, trazer treinador, e aí paga multa, e aí traz outro, e aí demite, e aí traz outro, e vai continuar na merda. Coisa. Tá, foi só posse de bola ou teve finalização do Vasco também? Não teve. Só que 12 finalizações do Vasco contra 6 do Grêmio. Caraca, o Vasco foi bem. O dobro? 12 finalizações? Show de bola, né? Mas calma. Vamos ver a qualidade dessas 12 finalizações. Quantas foram no gol? No gol de verdade. Do Vasco. Vasco que finalizou o dobro do que o Grêmio. Vasco, 1. Grêmio, 3. O Grêmio finalizou a metade do que o Vasco em números totais, mas no gol, o triplo. Pô, aí adianta muita coisa, né? Não, porque 73% de posse de bola, 300 chute no gol, não sei o que lá. Tá, assim, e perigo mesmo. Aí é foda. Enfim, o Vasco foi melhorando. Da metade do primeiro tempo pra frente. E aí, no segundo tempo, gol. Lucas Freitas, zagueiro, criticado. Ai, cara, olha só, um cruzamento de escanteio que quase não é marcado porque a arbitragem é terrível, sobra pro Freitas que chuta bonito, faz o gol e sai aqui correndo com a mão na cabeça, quase que tipo assim, não acreditando na maravilha que acabou de acontecer com ele marcar um gol. Talvez nesse momento tão tumultuado, tão cobrado, que nem se esperava que ele fosse ser titular. Ele não só é titular, faz o gol. Ele que não fazia um gol há 3 anos. Ele que agora, tá, a mulher dele tá grávida. E ele vai lá e homenageia o filho, colocando uma bola debaixo da camisa, né, pra fazer a barriga de grávida. Tipo assim, que baita contexto, tá ligado? Olha que legal. O Diniz bancou, o Diniz bateu no peito e falou, cara, você vai jogar. Ele foi lá e fez o gol. Ele saiu comemorando aqui, incrédulo. Tem a foto dele aqui no chão, ele comemorando de braço aberto e depois ele cai pro chão, ele maravilhado com a realidade que apareceu na frente dele. Ele fez um gol. Ele, zagueiro, tão cobrado. E aí você fala, pô, que bagulho foda, né? O Diniz... Aqui eu vou estar errado no que eu vou falar, porque eu sei que a gente está falando da parte da experiência individual do cara. Eu não sei o que o cara tá passando no dia a dia, acabou de falar, pô, vai ter um filho, comemorou, ficou feliz, tem 3 anos que ele não faz um gol e não acreditou e tal. Mas, moleque, o Vasco me tornou uma pessoa tão amarga em relação a acompanhar futebol, que a única coisa que eu queria que o Vasco fizesse hoje era fazer um gol, pegar a bola, colocar no meio de campo. Mano, mas assim, esboçar um sorriso, porque, moleque, não tem motivo nenhum para um torcedor do Vasco ou para qualquer pessoa dentro do Vasco ser feliz hoje. Ah, Renato, mas pô, você falou aí que tu tá com a tua família bem, e pô, teus amigos tão bem e tal. Não, isso sim, relacionado a futebol, relacionado ao esporte que a gente ama. Não tem motivo pra ser feliz, velho. Não tem. O Vasco tá comendo poeira pra todo mundo há 25 anos. E não tem indícios de que vai melhorar. E a preocupação do presidente é bloquear torcedor no Instagram. Sim. Ele foi lá, escolheu ele deu o resultado. A comemoração parece que ele fez um gol na final de uma Copa do Mundo. E ele tá fazendo o segundo gol, tá ligado? Que aí é tipo assim, garantiu a vitória. Fiz o gol do título na Copa, vou comemorar com o meu país. É mais ou menos isso. Começou o jogo jogando mal, mas ele fez o gol. Tinha 3 anos que ele não marcava. É o primeiro gol dele no Vasco, a mulher tá grávida, ele homenageou, que bonito. A gente perdeu de 4-0 com esse cara em campo. Entendeu? Então, assim, pô, muito legal. Da hora ver o cara tão feliz. Legal ver, tá ligado? A comemoração, que pelo menos me pareceu genuína. Uma felicidade que, pô, ele nem sabia ele nem cogitava essa possibilidade. Ele fazer um gol. Ele que é um zagueiro, que não é um zagueiro artilheiro. Mas, cara, esse cara tava lá no time que tomou 4-0, tá ligado? Esse cara estava no 0-4 do Vasco. E aí, não somente ele, quando o Maurício também entra... E precisa ser dito também, né? Um elenco, que tem que ficar a cara de todo mundo lá, né? Um elenco acostumado a fracassar. E quando eu falo fracassar, é no sentido literal da palavra ali, de vexame mesmo, tá ligado? Algumas com S maiúsculo goleadas que esse elenco aí tá sofrendo. Goleadas, por exemplo, mano, se o, sei lá, Palmeiras toma 6 do São Paulo, que é um clássico, no dia seguinte, a Leila Pereira vai demitir todo mundo. Vamos, do 0, rapaziada. O Vasco, pô, vários jogadores que tomaram 6 do Flamengo estão aí, e a grande, tipo assim, maioria com um contingente altíssimo de advogados dentro da torcida. É um negócio curioso. Né? Pior o time ainda mais. Então, assim, pô, muito legal, que bom que fez o gol. Acabou o problema? Não acabou. O problema tá longe de acabar. Enfim, falando em zaga do Vasco, aqui tá tudo muito bom, muito bem, muito bacana.
o João Vitor se embanana com a bola. Depois do Paulo Henrique ter se embananado com a bola, todo mundo errando. Aqui o João Vitor recebeu um passe, se eu não me engano, do Ryan. E aí ele chutou, ele deu passe, ele se embolou, escorregou, teve que fazer a falta. Tá suspenso pro próximo jogo do Brasileirão. E aí aquilo, vai ser até engraçado. Vai ser engraçado não, vai ser curioso. A gente vê, porque pode ser que o Vasco piore, porque sempre tem como piorar. Vai ser contra o Bahia, mas foi adiado. Vasco joga Sul-Americano nesse meio de semana? Joga. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí volta a jogar no Brasileiro, domingo, dia 27, contra o Inter no Beira-Rio. Legal. Depois enfrenta o Mirassol fora também, legal. Pega o Galo pra fechar o turno. Muito bom, hein? Muito bom. Acho que tem um jogo... Mano, fala na boa. Acho que fazer um ponto aqui, fazer um cenário aqui, tá? Faz um ponto ali contra o Juventude. Mano, eu não duvido nada do Vasco terminar o primeiro turno. Pô, eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu não vou entrar nesse mérito. Continuar. Tá ligado? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas a gente vai ser obrigado, ou melhor, o Diniz será obrigado a escolher outro cara para colocar no próximo jogo de Brasileirão que não seja o João Vitor. Qualquer outro sem o João Vitor. Então, por mais que o Diniz mantenha o João Vitor de titular quase sempre, ele toma o amarelo aqui. Desse amarelo, dessa falta, vai sair o gol. Então, parabéns, João Vitor, mais uma vez. Sempre tá lá envolvido, tá ligado? O Vasco tem muito problema de defesa. Hoje, muita gente errando muita coisa. Então, é claro, a gente fica puto com a arbitragem, mas também não dá para deixar de considerar que a gente errou demais. Pô, os caras tropeçando na bola, tá ligado? Enfim, o João Vitor faz a falta aqui, estará fora do próximo jogo. A falta é cobrada, bate e rebate, gol do Grêmio. Parabéns pra gente. Olha só o que acontece. Uma bola que tava lá em cima, o cruzamento vai vir dentro da área, absolutamente ninguém marca. Ninguém marca. E aí de cabeça completamente sozinho. Olha... Ai, cara, aqui é o João Vitor, tá? Tá marcando quem? Vai lá, faz gol de cabeça e sai aqui comemorando. Gente, o Diniz, eu acho que a cada dia que passa, o dele vai entrando mais na reta. Aquela paciência inicial de vamos dar tempo ao tempo, vai acabando. Mas assim, por mais que agora já seja necessário falar uma coisa ou outra do Diniz, o principal é, cara, a zaga do Vasco é horrorosa. E na verdade não é nem zaga, é a defesa, porque tem dia que os laterais também... É isso que me pega, porque eu volto a dizer, o que me desanima no Vasco, eu tenho a sensação de que eu tô vivendo em looping, pô. Looping. É a mesma parada, o tempo todo. E aí demite treinador, e aí traz treinador. E aí demite treinador, aí traz treinador. Aí não contrata um jogador decente para performar. A diretoria toma as piores decisões do mundo. E o Vasco continua se fudendo. Você acredita que se tivesse outro treinador ali na beira do campo hoje, o Vasco ia ter vencido esse jogo, mano? Honestamente. Não estão fazendo nada. Outro dia o Piton comprometeu. O 4-0 nasce do Piton. O Vasco tem muito problema na defesa e supostamente, pelo menos ao que parece, acha que não precisa comprar ninguém. Tá bom do jeito que tá. Nem reconhece o problema. Pô, aí é... Tá ligado? Porque você reconhecendo, talvez mesmo assim, seja difícil para quase, talvez impossível resolver. Talvez a gente precise de peças novas e tal, mas se você nem reconhecer que tem um BO enorme, fica impossível. Enfim, gol do Grêmio, um gol de cabeça. O Paulo Henrique, ele no jogo aéreo, ele é muito fraco, e aí a zaga não percebe isso, não ajuda. O Ryan tava no lance também, não consegue fazer nada, apesar de ser meio alto. O Vasco toma gol. Mais um gol bobo. Um gol de uma jogada que estava completamente dominada, um erra, outro erra. Caraca, o vídeo já tá indo para quase 20 minutos e... Puta vida, tá? Ai, pessoal, depois a gente tem quase gol ainda, o cara chutou, a bola vai bater lá no travessão e aí vamos aqui pro Diniz. A paciência está acabando. Certo, a paciência está acabando. O Diniz ganhando o jogo, ele recua o time, ele é covarde, então... Mentira. Isso aqui, gente, com todo respeito, falando uma boa, assiste todos os vídeos do Josão, não é uma questão de opinião, isso aqui é mentira. Depois que o Vasco faz o gol, o Vasco vai pro ataque, tem chances consecutivas, tem 3 escanteios em seguida. É só você abrir, se você não assistiu o jogo, abre os melhores momentos, você vai conseguir assistir. Ou abre aí a tua conta na Prime Video, se você tiver, que você consegue ver o jogo inteiro e você vai ver. Ele não recuou o time. O problema é que o Vasco está jogando um campeonato de Série A, onde as equipes se atacam, o Vasco toma um ataque depois e toma um gol, porque a defesa é uma mãe, tá ligado? Então, tipo... Mas tudo bem, é porque eu cheguei num ponto que eu não vou me debruçar pra ficar... Vamos, que não podem fazer isso com ele, cometer essa injustiça. Mas tá bom, ele vai demitir, vai trazer qualquer pro lugar e que a gente vai continuar sem ter resultado e nem tentando apresentar um futebol. Só.
A paciência está acabando. É claro que, gente, quanto mais a gente fala, mais coisa aparece para ser falada do Vasco. O David, para colocar o Cocão, não é recuar. Em que momento sai o David? Fala para mim, já que você tá com essa info quente aí. Fala para mim em que momento do jogo sai o David, para eu entender o teu raciocínio. Tô no aguardo, meu irmão de alma. Entendi. Problema, como o próprio Diniz falou, quando teve a invasão lá no CT, o problema não é de agora. O problema tem, sei lá, 20 anos, tá ligado? Não começou no Pedrinho, sacou? Vem de muito antes. Beleza, mas a gente tem que ver alguém tentando fazer alguma coisa, porque tá muito ruim. Então o Diniz começa a ter o dele na reta. O Vasco tem agora terça-feira, um jogo 0-4. Começa o jogo 0-4 pra gente. E aí é praticamente impossível uma reação. Vamos ver o que dá para esperar pro resto do ano. Sabe quanto é que tá ingresso pra esse jogo aí? Mais de R$100. 4-0 o primeiro jogo. Segundo jogo, mais de R$100 da Sul. No geral, precisa contratar, precisa reconhecer que precisa contratar. O Diniz não vai ter essa paz que tá tendo a vida toda. A torcida tá completamente certa em cobrar pra caralho, tá ligado? E aí, cara, olha isso aqui. Como é que termina o jogo? Olha a quantidade de chutes. Isso aqui nem é os números finais, mas é próximo do final. O Vasco com 25 finalizações, nada mais Diniz. O Vasco com 63% de posse de bola, o Vasco ficando com a bola e a vitória não vem. Porque assim, a gente ataca sem muita qualidade. Teve um cabeceio do Verratti aqui, uma defesa do Volpe ali, uma coisa ou outra. Mas assim, tem muito número, mas também não é tanto perigo não. Mas, defensivamente, uma água. Passa tudo, ou quase tudo. E só para matar aqui, cara, o João Vitor, e aí eu vou usar ele para ilustrar o problema da zaga da defesa do Vasco. O João Vitor, a defesa do Vasco, mais uma vez, muito mal. Não dá para ir longe desse jeito. Um 0-0 dentro de casa. O Vasco até joga melhor. Eu acho que o fator São Januário pesa. E aí, mais uma vez, eu falo, gente, vamos parar um pouco. Claro que pesa. Próxima rodada, o Vasco vem e manda pra Brasília de novo. De levar jogo pra Brasília. Pô, e olha que eu falo aqui, talvez você é de Brasília e tá me assistindo. Obviamente, gente, não é nada sobre você não merece assistir jogo. Obviamente, eu também sou off-Rio, tá ligado? Eu sei como é ver jogo do Vasco, e eu imagino como que ter o Vasco jogando no seu estado, como que deve ser bom. Mas assim, pensando aqui um pouquinho no bem do time, tá ligado? Tirando isso de lado, pensando no bem do time, gente, a gente não tá numa fase legal. O tanto que puder jogar no São Januário, o tanto que puder jogar em São Januário é melhor, tá ligado? Assim, porra, se tivesse como todos os jogos fora e dentro serem em São Januário, seria o excelente, o ideal. Mas não tem como. Então, pelo menos os nossos, vamos usar o lugar que a gente joga um pouquinho melhor. E no mais, cara, o problema não é tão fácil de ser resolvido, tá ligado? O problema do Vasco é enorme. Mesmo se tivesse ganhado hoje, o problema não tinha acabado. O problema não é só o Diniz, mas passa a ser um pouquinho ele também. Mas é só um pouquinho. A estrutura toda tá errada. Enfim, eu sou o Josão, fico... E, mano, só pra completar aqui, como falaram no chat e eu respondi, depois não me falaram mais, a substituição do David ocorre com 31 minutos do segundo tempo para a entrada do Matheus Cocão. David esse que passou por uma lesão de ligamento cruzado anterior, a mesma que o Pedro, e voltou hoje jogando praticamente 80 minutos, somando os 52 minutos no primeiro tempo e os 31 no segundo tempo. Aos 28 ele cai no gramado e recebe assistência médica, e aos 31 o Diniz substitui num cenário que o Vasco já estava ganhando desde os 15 do primeiro tempo. Então, se vocês preferirem levar para ele recuou o time todo e tudo bem. Agora, na minha live, eu não vou permitir que a rapaziada chegue aqui e faça um revisionismo com uma parada que aconteceu há 2 minutos atrás, tá ligado? Não tem a mínima condição, velho. Na boa. A mínima condição. Show?